Tá ao vivo, mas não tem ninguém, então não adianta Tá. falar. Você vai esperar alguém te convidar? Não, eu é que vou convidar. Você vai convidar? Tá entrando. Olá, pessoal, vamos chegando aí. Nós vamos hoje falar sobre adoção com a Silvana, os processos de adoção. E nós vamos esperar mais um minutinho para a Silvana entrar. Ali, Silvana. Aguardo. Entra. Olá, Silvana. Oi. Oi, tudo bem? Nós vamos... Silvana, peraí, acho que a sua conexão deu ruim. Eu vou agora... E agora? Oi, agora tá. Acho que você está... estamos muito perto. Tira essa capinha. Pronto, agora tá bom? Tá. Eu estou te vendo aqui. Vai cair. Nós estamos aqui no making off, tá, gente? Nós vamos arrumando aqui a transmissão. Vamos falar hoje sobre um assunto muito delicado, em que nós temos em comemoração não temos muito o que comemorar, mas nós estamos no mês da adoção e ontem, dia 25 de maio, foi o Dia Nacional da Adoção. Ninguém melhor do que a Silvana do Monte Moreira para conversar com a gente aqui sobre adoção, que afinal de contas ela é a advogada mais guerreira sobre adoção. A vida dela é uma vida de luta e de entregue de corpo e alma em relação à adoção. Ela advoga quase que exclusivamente nisso, né, Silvana? E acho que nós podemos dizer assim. E nós vamos fazer um bate-papo aqui, gostaríamos da intervenção de vocês para que nos instigue, né? Essas conversas de vocês, elas sempre, essas perguntas, essas intervenções, elas sempre nos instigam a pensar um pouco mais e um pouco mais além, né? Então, o que nós vamos falar aqui sobre adoção... Bom, primeiro vamos ver, deixa a Silvana falar. Né, Silvana? É isso? Você advoga exclusivamente com adoção? Só se apresente, fale um pouco da sua trajetória enquanto as pessoas estão chegando aqui. Vamos lá, Rodrigo. Primeiro, um prazer enorme estar novamente com você, meu presidente querido, que tem esse coração enorme e essa capacidade de olhar e sentir o direito de forma totalmente diferenciada, né? Um olhar de carinho, um olhar de psicanálise, né? Um olhar para além do direito, na realidade. Então, gente, a minha formação inicial é uma formação para o direito societário, né? Então, eu fui formada para isso, MBA em Direito Econômico, quer dizer, nada a ver com a questão da criança e do adolescente. Mas aí um dia eu me habilitei à adoção, passei por todo o processo, assistente social, psicólogo, Ministério Público, juiz, isso lá nos idos de 1998, 1999, e aí fui picada por essa abelha que não me abandonou mais, jamais. Inclusive tem uma abelhinha aqui, né? Porque a gente vira uma abelha numa enorme colmeia. E aí comecei a me dedicar e a ver como isso era bonito, e como é bonito. Né? Então já se vão 22 anos de dedicação quase que exclusiva à criança ou adolescente e à causa da adoção, porque não é só a militância da advocacia na área da criança e adolescente, vira uma causa. A gente trabalha como militante de uma causa. E a gente não sai mais. Pois é, e o que nós vamos falar aqui também, porque estão presentes aqui não apenas pessoas de todas as áreas, inclusive advogados, mas você como advogada, e que o grande problema da criança, né, inclusive daí o nome do projeto do IBDFAN, Crianças Invisíveis, é que elas não fazem parte da engrenagem política, econômica, social, não dão voto, né, são invisíveis.
e também não dão dinheiro para advogado, né? Assim, as pessoas que militam nessa área, então nós temos também aí uma questão de mercado, né? Mas assim, como o mercado, se a gente puder trabalhar ganhando dinheiro e também por amor, né? O Freud dizia que a gente faz análise para aprender duas coisas, trabalhar e amar. E amar o próprio ofício, como a Silvana ama, como eu amo, né? Isso é um desafio. Agora, como conciliar? Vou te fazer uma pergunta, não sei se eu vou estar te encantoando, mas é porque o processo de adoção, eu não faço muitos, não faço o processo de adoção como você, Silvana. Eu tenho um leque mais aberto no direito de família, mas é o processo mais prazeroso, que eu tenho vontade de pagar para os clientes para fazer uma adoção. Você imagina você dar uma família para uma criança. Isso não tem preço, né? Agora, e como é que você concilia, então, Silvana? Não sei se eu estou te apertando, mas a gente queria trazer aqui algumas coisas assim um pouco diferentes sobre adoção, porque muito já se falou, né? Como é que você concilia essa questão do mercado? Você vive da advocacia, disso, assim, como é que você concilia isso, né? Amor e dinheiro, porque é muito amor, né? Vamos lá. Rodrigo, eu vivo do meu marido mesmo, tá? Eu sou sustentada pelo marido, mas a gente recebe do escritório, sim, uma parcela, né? Porque alguns dos processos de adoção, eles são efetivamente pagos. Os processos que nós fazemos pro bono, e fazemos muitos, são os que a gente efetivamente apadrinhou. Nós adotamos uma instituição de acolhimento, que eu não vou dizer o nome, mas quem me conhece sabe qual é, onde todos os processos que saem dessa instituição nós fazemos. Inclusive, já passei um aperto muito grande quando eu estava no exterior e veio um casal de São Paulo para adotar uma criança dessa instituição e eu não estava no Rio. E por incrível que pareça, eu busquei num cliente meu, que eu tinha feito a adoção das crianças dele, e disse: André, eu não estou no Rio, por favor, eu te mando uma inicial, faz esse processo para mim. E essa abelhinha, ela pica todo mundo. E ele diz: me diz como faz que eu faço. E ele fez esse processo e esse casal está hoje com essa criança lá em São Paulo. Então, viver, dá para viver, gente. É um nicho de mercado que existe, mas tem que ser especializado nisso. E é uma coisa que eu lamento muito, Rodrigo, e que a gente precisa voltar, a insistir que o Estatuto da Criança e do Adolescente seja matéria obrigatória no curso de Direito. E não apenas no curso de Direito. A gente já fez esse pleito, nós já fomos até a OAB solicitar que a inclusão do ECA no curso de Direito, já fomos ao CFP, já fomos ao Conselho Federal de Serviço Social, ao Conselho Federal de Medicina, porque essas áreas do estudo, da ciência, da pesquisa, precisam ter essa interlocução com o direito da criança e do adolescente. E até hoje não é matéria obrigatória. Eu não consigo entender isso, Rodrigo. Sim. É porque criança e adolescente, elas não dão voto, não dão dinheiro para advogado também, raramente, mas esse é o nosso desafio, né? Como conciliar essa história, mas nós somos picados por isso. Eu, por exemplo, não consigo dormir à noite quando eu lembro que tem mais de 40 mil crianças em abrigos à espera de uma família que nunca chega, né? Isso é cruel. Ou seja, o sistema de adoção no Brasil, ele é muito cruel com as crianças e com os adolescentes. Aliás, ele é mais que cruel, ele é perverso, né? Então, vamos falar um pouco, Silvana, de como é que funciona esse sistema. Porque, coincidentemente, ou não, esse ano estamos fazendo o ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, está fazendo 30 anos, no dia 13 de julho, né? Ele sempre foi tido como um dos textos normativos mais avançados do mundo. E o que você acha que precisa modificar no ECA para que as adoções aconteçam, para que agilize um pouco mais? Porque essas crianças, né, elas estão lá, elas estão no limbo, né? Elas não têm uma situação, elas não são filhos biológicos, são filhos biológicos, todo mundo é filho biológico, mas elas não podem elas não têm uma situação jurídica definida, porque não estão convivendo com a sua família, mas não podem ser adotadas porque ainda tem um vínculo jurídico, né?
E o ECA sofreu várias modificações. E como é que você vê? O que você acha claro que não tem uma palavra mágica, mas como é que você acha que deveria ser modificado no ECA, por exemplo? Na realidade, Rodrigo, o ECA sofreu transformações profundas com a 12010 e com a 13509, mas as alterações não foram cumpridas e precisa de novas alterações, inclusive adequando questões do Código Civil e do próprio ECA para que sejam efetivamente cumpridas. Então, o que é que adianta constar no texto da lei que a habilitação vai ser concluída em 120 dias, que a destituição do poder familiar vai ser concluída em 120 dias e que a adoção vai ser concluída em 120 dias, podendo ser renovada por mais 120 dias, desde que o juízo tenha essa decisão da renovação consubstanciada por questões muito sérias, né? Nenhum desses prazos é cumprido. E ninguém pune o não cumprimento desses prazos. Aí a gente volta também para uma outra questão que a gente precisa incluir no ECA, que é o provimento número 36. O provimento número 36, Rodrigo, é de maio de 2014. Ele completou 6 anos agora, e ele é do próprio CNJ. E ninguém cumpre. Só as varas da infância e da juventude de Recife. E por que Recife cumpre e o restante do Brasil não cumpre? O que é que há diferente em Pernambuco que o restante do Brasil não tem? Né? E o que é que diz esse provimento? Que as varas da infância e da juventude devem ter competência exclusiva. Inclusive, as varas da infância e da juventude têm nomenclatura errada, né? Porque, na realidade, o ECA trata de criança e adolescente, não trata de juventude. Juventude tem seu estatuto próprio. E que cada vara tem que ter um psicólogo, um assistente social e um pedagogo a cada 100 mil habitantes. Onde isso está sendo cumprido, Rodrigo? Onde está a prioridade absoluta do artigo 227 da Constituição Federal? Será que a pirâmide ela inverteu? E como diz a Eliane Bastos, nossa presidente do IBDFAN do Centro-Oeste, que está aqui nos assistindo, e fala dessa realidade nefasta, né? Essa palavra, que é muito cruel mesmo, mas o mais cruel é as pessoas acharem isso normal. Isso caiu numa normalidade. Não é normal ter 40 mil crianças em abrigo. Gente, o que nós podemos fazer por isso? Né? O IBDFAN tem o projeto Crianças Invisíveis, mas não é simples, porque tem toda uma estrutura, tem todo um aparato. Né? Também nós não podemos ficar esperando as políticas públicas, porque todo governo que entra, e não é esse, os anteriores também, nenhum nunca se importou com as crianças e adolescentes. Elas não dão voto, então não importa. Né? Agora, o que cada um de nós pode fazer? Né? Então, essa realidade nefasta, realmente é uma realidade nefasta, como bem disse Eliane Bastos, mas eu quero te perguntar agora, dentro dessa realidade, como é que tem sido em tempos de pandemia, como é que está sendo a adoção nesses tempos de pandemia? Porque a maioria dos processos do Brasil, e acredito que no Rio de Janeiro, Silvana mora no Rio de Janeiro, né? Nós estamos com gente aqui do Brasil todo, ela atua no Rio de Janeiro, e lá no Rio de Janeiro os processos são físicos. Né? Ainda não fez a transmutação para a sociedade digital. Aliás, o direito está muito atrasado em relação à sociedade digital, né? Porque não pode fazer uma citação por WhatsApp, um chamamento por e-mail. Né? Então está muito atrasado. Como é que está essa realidade, se você não souber, do Brasil, pelo menos aí no Rio de Janeiro? Olha, a gente já fez um apanhado com relação a essa questão no grupo das seccionais, né? E a situação é a mais caótica possível, né? Aqui no Rio de Janeiro nós temos 3 juízes vocacionados, a gente está conseguindo renovar as guardas por e-mail, né? Eles abriram essa possibilidade, os juízes, em conversa com a OAB, inclusive, e a gente renova as guardas por e-mail, a gente consegue um bom contato com os juízes, mas no restante do Brasil a situação não está funcionando bem. Né? Nós temos Manaus, onde as crianças foram colocadas, o Amazonas, onde as crianças foram colocadas em apadrinhamento para evitar a aglomeração e, com isso, a incidência de Covid. Inclusive, no Amazonas, alguns abrigos foram saqueados durante a pandemia. Exatamente. Luísa Simonetti, nossa querida amiga lá do Amazonas, nos reportou saques nos abrigos, ou seja,
violação ainda maior de direitos de crianças e adolescentes. A sociedade civil tem assumido o papel do Estado em muitas situações, através da compra de cestas básicas e de outros insumos que crianças e adolescentes precisam. E até, Rodrigo, porque acolhimento institucional, abrigo, né? Porque mudou o nome para acolhimento, mas de acolhedor não tem nada. Né? Acolhimento institucional já caiu na maioria dos países. E por que a gente mantém essas crianças e adolescentes aglutinados num único local? Não se tem um olhar de carinho. Imagina, Sávio Bittencourt, que você tanto conhece, ele sugere que a gente coloque um filho nosso ou um neto nosso no acolhimento por uma única noite. Ou que a gente mesmo se abrigue por uma semana para a gente ver se isso é bom. Porque se não é bom para o meu filho, se não é bom para o meu neto, por que é bom para uma outra criança? O que dói na minha pele, dói nos outros. Pois não, Rodrigo? Essa realidade é muito importante. O ideal seria que todos os juízes, defensores públicos, Ministério Público, todas as pessoas envolvidas com isso, fossem visitar um abrigo. Né? Eu sou professor da PUC, estou de licença, mas na época eu estava na ativa, eu dava como trabalho para os alunos de graduação fazer visitas em abrigos. A maioria deles saía de lá transformado, né? Porque essa realidade ela é muito cruel. Então, é importante que as pessoas vejam isso, sintam isso. Né? E, se você for pensar, por melhor que seja o abrigo, e alguns até, eu estou chamando abrigo, embora atualmente a expressão correta, porque as palavras vão mudando, né? As palavras têm força e poder, e elas, além do significado, um significante. Assim como mudou, antes tinha a FEBEM, teve uma evolução dessas palavras e hoje, né, abrigo, hoje casa de acolhimento. Né? A Silvana pode nos falar melhor sobre isso. Como é que é essa situação, você tem um panorama, você que está aí mais no dia a dia da adoção, sobre esses... Porque a gente não tem essas mais de 40 mil crianças que nós temos os dados, você acha que esses dados são subnotificados? Você acha que é muito mais? Tem, da sua impressão do que você lida no dia a dia, você acha que tem mais do que isso, Silvana? Acho que sim, Rodrigo, até porque existem os abrigos informais. Tá? Existem aqui no Sudeste e mais ainda no Nordeste. Tem casas, a casa da Dona Maria, que tem 20 crianças que ela fica com ela. Então, no Nordeste, isso é maior ainda. Né? E eu acredito que no Amazonas e na região Norte seja maior, porque o acesso à informática é muito difícil, né? Então, a subnotificação realmente é maior. E a gente tem que pensar que existe entre essa tela e a criança a pessoa que faz o clique. E se a gente não tem assistente social, não tem psicólogo, não tem pedagogo, quem está fazendo o clique? Que então, é esse clique? Dá o clique para inserir a criança. A gente sim. sempre fala nisso, está faltando profissional, está faltando gente. E as varas da infância e da juventude não têm profissionais suficientes para dar conta das demandas. Das demandas de quem quer se habilitar, da demanda das crianças que chegam sofrendo negligência, maus tratos, abandono. Está faltando pessoal. Não é só equipar com um bom computador, se não tiver o material humano aqui para fazer o clique. Se não tiver essa pessoa, nada vai andar, Rodrigo. E é por isso que a gente diz, o provimento número 36 do CNJ, que completou 6 anos, precisa estar inserido no ECA, para tentar ser cumprido. Porque não adianta ter uma lei maravilhosa, a mais avançada do mundo, a mais bela do mundo, diretamente correlacionada com os normativos internacionais que têm força de lei no Brasil, se a gente não tem quem as cumpra. Esse é o nosso grande problema. E o direito comparado sempre nos ajuda, né? Embora o ECA seja um texto avançado, um texto normativo avançado no mundo, na prática deixa muito a desejar, por causa dessa questão de falta de políticas públicas. Né? Quem é que vai contratar esses profissionais? Né? Então, políticas públicas, a gente gosta de dar valor para isso. Na verdade, não dão valor para isso. Né? Agora, no direito comparado, você disse, eu não sei se você saberia nos dizer, como é que é essa história de abrigos em outros países? Porque você disse que muitos países já acabou com isso. E o que eles fizeram das crianças? Como é que foi isso? Na realidade, a gente pode pegar a realidade dos Estados Unidos com o Foster Family, né, que é o tipo família acolhedora. A nossa família acolhedora. Mas a família acolhedora aqui no Brasil programa municipal. Né?
Então, é importante que se torne uma política pública, para que todos os municípios do Brasil, são 5.000 e alguma coisa, eu não vou acertar exatamente o número, mas são mais de 5.000, implementem o projeto de família acolhedora em seus municípios. A família acolhedora ela é devidamente treinada pela equipe técnica do município, psicólogo e assistente social, e deve inserir também um pedagogo, para acolher no seio de sua família, através do pagamento de cerca de um salário mínimo por criança, uma criança, 2, 3, se for um núcleo de irmãos, durante determinado período, que hoje no Estatuto da Criança e Adolescente está estabelecido em no máximo 18 meses, para que depois ou durante esse período a criança seja inserida na sua própria família, né, na sua família natural, ou encaminhada para a família substituta, que é um termo que eu abomino, Rodrigo, porque nós não somos família substituta de ninguém, não substituímos ninguém. Nós somos família, pai e mãe, sem adjetivo e ponto final nisso. Né? Mas então, é a substituição das entidades de acolhimento institucional por famílias, famílias acolhedoras. Na Inglaterra também a utilização é da mesma questão de foster family, né? São pessoas que acolhem as crianças, dando a elas uma convivência familiar e não aquele amontoado de crianças no abrigo. Isso é uma coisa meio parecida com o apadrinhamento. O apadrinhamento é a lei de Portugal, depois chegou aqui no Brasil. O apadrinhamento aqui, ele funciona? Que notícia que você tem pra gente? Você tem notícia de apadrinhamento? Tá engraçado, eu estava conversando com o Sávio ontem, no happy hour, depois do nosso seminário, né? A gente ficou batendo papo, e o Sávio está lançando um livro sobre o apadrinhamento civil português, né? E eu, há, sei lá, 10, 15 anos, 20, sei lá, logo que saiu a lei do apadrinhamento civil português, eu fiz a minha monografia no apadrinhamento civil português, correlacionando com o apadrinhamento, que era o projeto da Terceira Vara da Infância, aqui do Rio de Janeiro, que é conduzida pela doutora Mônica Labuto, que a gente tinha lançado o Apadrinhar. E o apadrinhamento funciona assim. A Mônica Labuto é uma juíza que merece destaque, porque é uma juíza corajosa, inventiva, criativa, e que coloca o princípio do melhor interesse da criança acima de tudo, né? Fecha o parênteses, vamos lá. Sim, aqui no Rio de Janeiro os juízes fazem mesmo, a Mônica levanta essa bandeira da criança e do adolescente de verdade, inclusive na reintegração familiar, porque quando eu estou falando da Mônica sem querer fazer injustiça com os, porque eu não conheço os outros. Sim, né? com certeza. Doutora Mônica, quando vê que a criança pode retornar à sua família de origem, ela lança campanha e a gente busca a sociedade civil e monta a casa, procura emprego e a família se reergue, porque a gente tem que fazer esses dois trabalhos, gente. Quando tem condições naquela família de amor, carinho e afeto, e o cuidado pode ser exercido, e aquela família pode ter seu filho de volta, a gente está aqui para ajudar. Isso é que é importante. Quando nós falamos dessas milhares de crianças, eu acho que tem mais de 50 mil, embora os números oficiais sejam menos, né, sejam menores, esse número, né, que é bem maior, quando nós estamos falando disso, nós estamos falando não que essas 50 mil crianças tenham que ser adotadas, muitas delas talvez tenham que voltar para a família, né? Algumas, né? Mas essas mais de 50 mil crianças, a espera de uma família que nunca chega, seja a família biológica, seja a família adotiva, né? E isso é importante também nós falarmos disso, porque o estatuto, o artigo do ECA que fala da família extensa, acaba que é mal interpretado e acaba conduzindo fazendo com que as crianças permaneçam anos, a vida inteira no abrigo, e chega aos 18 anos tem que sair, né? Ontem nós tivemos o seminário do IBDFAN e a Silvana colheu muitos depoimentos de pessoas que passaram pelos abrigos. Esses vídeos estarão disponíveis no IBDFAN, né, Silvana? Para que não sei se já estão, acho que sim. É muito chocante, é importante a gente ouvir isso para nós nos tocarmos, porque se cada um de nós nos tocarmos, né, nos sensibilizarmos, alguma coisa pode mudar dessa história, né, Silvana? Então, eu até perdi que eu estava falando com você e acho que eu apadrinhamento. Do apadrinhamento. Desculpa, fecha parênteses e volte para sem problema. O apadrinhamento dá certo, sim, é um projeto muito interessante, e o papel dos padrinhos é de ser padrinho.
Então, buscar a Pois é, criança... eu fiz essa pergunta, porque será que essa família acolhedora não confundiria com os padrinhos? De uma certa forma, eles são padrinhos, né? Essas famílias acolhedoras. A família acolhedora é uma família remunerada para ser família acolhedora. Simplesmente Ah, sim, tem essa diferença. É o padrinho não recebe. o Né? cuidado é diferenciado. E o padrinho, Rodrigo, por exemplo, é o padrinho que você é padrinho. Eu tenho vários afilhados, né? Então, eu tenho uma afilhadinha hoje de 5 anos que passou 3 semanas comigo porque o irmão estava doente e ela precisava ficar com alguém. Foi um exercício de apadrinhamento mesmo, ficou comigo, eu cuidei dela e do irmão, até a família estar livre para levá-la para casa. Eu pergunto como ela está de saúde, eu dou os presentes, esse é o apadrinhamento. Então, ligar, como é que está você na fisioterapia, como é que estão os seus estudos. O padrinho exerce esse cuidado, traz para o final de semana, quando é necessário, né? E a gente já viu o apadrinhamento que depois que o garoto fez 18 anos, ficou na casa da madrinha. Se formou na faculdade na casa da madrinha. E hoje passa de 15 em 15 dias, um dia na casa da madrinha, está com 24 a 25 anos. É ser padrinho. Padrinho é ser padrinho, não tem outra definição. E padrinho é uma expressão que acabou virando uma expressão jurídica, mas ela tem origem, como tudo no direito de família, né, influência do direito canônico, né, que é uma de origem religiosa, mas que pegou todo mundo, ninguém nem liga mais a história do padrinho à religião, embora o padrinho batiza e tal, mas ela foi um pouco além desse sentido religioso para trazer o sentido de cuidado. A gente estava falando uma coisa importante, Silvana, você falando que o Sávio também, que é um grande guerreiro da adoção, e assim como você tem um lugar de fala, né, para usar uma expressão moderna, né, você como mãe adotiva tem toda a autoridade para poder falar isso, né, e sabe muito bem que toda paternidade, maternidade, ela é adotiva. Ou seja, se eu não adotar o meu filho, jamais serei pai. Mas você está falando do Sábio, porque ele lançou um livro, e você também está lançando um livro, né? E você está com um livro aí para mostrar para a gente? Ou... Eu tenho uma assessora que é a Gabi, então ela vem e me ajuda em tudo. Ela diz, mãe, o seu brinco não está legal, então tá aqui o livro. Né? Que é um livro que foi feito com muito carinho. Não, filha, eu só falei que você é minha assessora de palco, né? Então, esse livro, ele tem o prefácio do ministro Humberto Martins, né, que é o atual Corregedor Nacional de Justiça, e tem textos de várias pessoas queridas, como a mãe do IBDFAN, já que você é o pai, né, Rodrigo? E nós somos... E eu, apesar da idade, sou filha, né? Maria Berenice Dias, Fernando Moreira, que é o vice-presidente da Comissão de Adoção do IBDFAN, Michel Canuto, Luiz Fernando França Romão, Júlia Gianotti, Ítala Sandra Delsato, que está aqui conosco, uma psicóloga da área da criança e do adolescente, Patrícia Sanches. É um livro que surge do meu coração, né? Porque tem a minha história e alguns aspectos que permeiam a questão da adoção, como a adoção transafetiva, adoção homoafetiva, adoção monoparental. Então, é uma leitura leve, não é nada pesado, é algo para a gente ler e aprender um pouquinho sobre adoção. E por falar em lançar... Olha, pediram para mostrar. E qual editora que é? É da Juruá. Juruá. Tá. Isso, está sendo vendido online apenas porque ele foi lançado durante a pandemia. Pois é, e por falar em lançamento, eu também estou lançando este livro aqui da editora, pela editora Forense, a GEM, né? Eu estou aqui só com a capa, porque eu ainda não recebi, mas ele já está sendo vendido. E por que eu estou falando dele aqui? Além de aproveitar a oportunidade para falar do lançamento, que quando eu fui escrever sobre adoção, que esse livro aqui, ele contém todo o programa de direito de família, né? Mas vai mais além. Eu falo de direito de arte, direito de psicanálise, mas... e falo também sobre adoção. E quando eu fui escrever sobre adoção, pedi muita dica da Silvana. Você está até citada lá, Silvana, e deve receber aí em breve. E aí eu tive algumas dificuldades de escrever sobre adoção, porque tem uma coisa que é a lei, outra coisa é o que a prática avançou. E aí a Silvana tem essa prática. Então, por exemplo, quando eu fui escrever sobre adoção tardia, porque a adoção ela é envolvida em preconceito o tempo todo. Nós temos vários tipos de adoção. Adoção unilateral, tardia, etc. Mas a adoção tardia foi um problema que eu encontrei, porque nos textos que eu tinha, dizia que a adoção tardia era a partir de
2 anos, 3 anos, né? E isso veio evoluindo, né? Então eu pedi essa dica para a Silvana e acabou chegando, nós chegamos à conclusão, não sei nem se já está desatualizado, que a adoção tardia seria a partir de 7 anos. E aí eu queria que a Silvana falasse um pouco sobre essa adoção tardia, do preconceito que tem em torno dela, e isso acaba se conectando também com outro aspecto de muito preconceito, que é a adoção internacional. Eu já fiz lá no começo da minha carreira, 30 anos atrás ou mais, uma adoção internacional. E eu me senti horrível quando eu chegava no balcão do fórum e era como se eu tivesse... As pessoas olhavam para mim como se eu estivesse vendendo aquela criança. Foi uma adoção para um casal francês e eles conseguiram uma adoção, mas eu tinha essa sensação, né, que as pessoas olhavam para mim como se eu estivesse vendendo, traficando criança. Né? Então, queria que você falasse um pouco do preconceito nessas duas adoções, nessas duas vertentes, que pega também que fala de preconceito, né, Silvana? Como é que é a adoção tardia? Perfeito. A adoção de crianças maiores ou de adolescentes ainda é uma barreira. As pessoas, aí volta a citar o Sávio, acham que os adolescentes e as crianças maiores queimam o colchão e fazem rebelião, mas não é isso. Na realidade, as crianças maiores, como as menores, que estão em acolhimento institucional ou familiar, elas são vítimas do abandono, da negligência, de todas as coisas ruins que aconteceram na vida dela, ou até da orfandade mesmo, abuso sexual também, gente. Foram vítimas de abuso sexual. Então, não precisa temer, até porque a idade cronológica não corresponde à idade afetiva dessas crianças, porque elas foram privadas de tudo. Privadas de afeto, de cuidado, de amor. O nível também escolar, educacional e cultural é mais baixo, ela vai precisar de um maior investimento. Então é preciso que a gente abra os olhos com mais carinho para uma criança a partir dos 7 anos de idade. E tirar esse tabu dos 7 anos. Que é um tabu que o casal estrangeiro, a pessoa estrangeira não tem. Ela vem aqui justamente buscando esse perfil maior porque a gente tem a limitação de idade, né? O estrangeiro só adota a partir dos 8, não adota antes, porque antes a gente tem casais e pessoas suficientes para a adoção no cadastro, no Sistema Nacional de Adoção. E essas pessoas, elas têm um olhar diferenciado. Eu nunca fiz uma adoção internacional enquanto advogada, mas eu faço parte da CEJAI, que é a Comissão Estadual Judiciária de Adoção Internacional aqui do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, como trabalho voluntário, na qualidade de representante da OAB. E com isso já passaram inúmeras pessoas da Espanha, da França e principalmente da Itália. A Itália adota muito brasileiro por causa da identidade, inclusive cultural, né? As falas são parecidas, as línguas são parecidas, os trejeitos são parecidos, a agitação é parecida. Acho que até a tarantela deve ser um pouquinho parecido com o samba por causa da movimentação toda. E eles adotam crianças maiores, adotam crianças negras, adotam crianças com deficiência. Eu participei da adoção de um menino com HIV, autismo, tá lindo, tá maravilhoso. Logo depois vieram, adotaram mais um. E recentemente adotaram um menino grande de um abrigo que eu visitava muito. O moleque agora é um campeão de futebol na cidade onde eles moram. E quem me dera que eles estivessem aqui para mostrar os 3 para vocês. Foi capa da Vejinha aqui do Rio de Janeiro. Então, a gente acompanha. Rodrigo, eu não perco contato com as minhas crianças. É uma coisa muito interessante. Acho que a primeira adoção que eu fiz, que a menina está perto da idade da minha filha, eu converso com ela, converso com os pais, porque a coisa mais importante é a gente não perder isso, é ver como estão essas crianças, e não se adota no estrangeiro para levar órgão, né? Pensam que é isso. Olha, estão levando fulaninho para tirar o órgão, vão tirar o fígado, vão tirar o baço, vão tirar... Aliás, baço não serve para nada, mas vão tirar um rim, né? Ou vão Eu levar acho que essa história de órgão, de tráfico, acho que é igual quando dizia, na época da ditadura, né, que comunista come cérebro de criancinha, né? Mais ou menos assim, sim. né? Uma coisa assim que vai criando um mito em torno disso e tal. Né? Então eu estou comendo muito. Bom, mas aí a adoção tardia, então, gente, é só para vocês verem como é a evolução, que inicialmente era 2, 3 anos, hoje é considerado 7 anos. Daqui a alguns anos, quando eu for fazer a reedição desse livro em que eu falo de adoção, talvez seja muito mais do que isso, né?
e adoção internacional também. Ou seja, a adoção é toda recheada de preconceito. Uma outra adoção, outro tipo de adoção com muito preconceito, que eu queria saber se você já fez isso, Silvana, que é a adoção intuito personae. Para quem não conhece, que também recebe o nome de adoção dirigida ou adoção intuito personae, adoção dirigida. Né? Tem um outro nome que eu me esqueci aqui agora, também é sinônimo, que é proibido, né? Não tem previsão legal, mas como fazer com algumas situações. Por exemplo, tem uma amiga minha que teve um filho que só gostaria de dar em adoção se fosse para mim, mas eu não estou na fila da adoção. Como é que é isso? Você já teve alguma experiência, algum caso para contar para a gente disso aí, Silvana? Vários, vários e vários. Né? Na realidade, não existe vedação expressa. A adoção consentida, consensual, pronta, direta, intuito personae. Não existe vedação. Na lei não tem nada que diga que não pode haver esse tipo de adoção. Então, o que a gente usa, por analogia, é o artigo 50, parágrafo 13, um dos incisos 1, 2 ou 3, né? Mas o que é mais importante é que a adoção dirigida ou consensual, ela deve ocorrer entre pessoas que se conheçam. Então, digamos, eu sou amiga do Rodrigo já há longos anos. Então, eu, aos 60 anos, tenho o milagre da gestação natural. Tudo é possível. E eu acho que Rodrigo e Adriana têm capacidade de criar o meu filho maravilhosamente bem. Saio daqui, vou até BH e entrego para ele e volto. Obviamente que um dos advogados do escritório dele, a Mariana, o Rômulo, um dos dois faz um processo, aliás, de adoção dirigida. Eu vou lá, nos termos do artigo 166, e confirmo que entreguei essa criança ao Rodrigo de vontade própria. E aí o Ministério Público vai dizer que não, porque o Rodrigo nem é meu parente, nem é meu marido, e nem a criança está com o Rodrigo, tem guarda provisória judicialmente concedida e tem mais de 3 anos. São esses 3 aspectos apenas. Então, mas eu posso provar primeiro que tenho laços de afinidade e afetividade com o Rodrigo, comprovado por N fotos que nós temos juntos, por N testemunhas. E aí nós vamos chegar ao STJ, vamos comprovar que o melhor interesse da criança é que fique com o Rodrigo, com o Adriano e não comigo. Então isso vai demorar anos e anos e anos para que a gente comprove isso. Mas é possível, sim. Porque o melhor interesse da criança está acima de tudo, desde que não haja uma fraude no meio disso. Desde que eu não crie essa verdade que não é verdade. Então, já consegui várias vezes. Sim, isso é uma forma também de brecar, né, um tipo de adoção que é uma adoção ilícita, e que é chamada adoção à brasileira, né, que é a adoção quando você registra o filho ilicitamente. Isso era muito comum numa época em que escondia do próprio filho que ele era adotado, né? Era uma coisa terrível, onde que contava que era adotado, era um trauma. Quer dizer, isso é de um preconceito, novamente o preconceito aí. Então, essa adoção à brasileira é uma expressão para designar isso que era da adoção que você vai lá e registra em nome do outro. Mas um outro tipo de adoção também recheada de preconceito, que já melhorou, mas precisa melhorar ainda, que é a adoção de casais para casais homossexuais ou homoafetivos, né? E isso, no começo, as pessoas tinham que simular isso, né, Silvana? Sim. O homem era um casal de homens, um adotava, 2 mulheres, por exemplo, uma adotava como se fosse só para ela, e aí ficava a outra lá como se fosse, mas não era aquela coisa. Hoje, apesar de ter melhorado, é possível ter um casal homoafetivo, onde o nome na certidão tem 2 mães, que antes era, mas como que alguém vai ter 2 mães? Tem. Então, mas isso ainda subjetivamente, até porque muitos operadores do direito estão muito contaminados por valores morais religiosos e nunca deu certo misturar direito com religião. Religião é importante, é necessária, mas não dá para misturar direito com religião. Você acha, e na sua militância com a adoção, essa militância maravilhosa, que tem melhorado, ou precisa melhorar? Que pé que está as adoções homoafetivas, Silvana? Deixa eu só responder uma pergunta aqui. A adoção brasileira, na realidade, é uma forma de diminuir a nossa própria nacionalidade. Eu acredito que é um termo absurdo
para se configurar um crime que é registrar como seu filho de outrem. Então, isso é um crime, está devidamente combinado lá no Código Penal e existe, lamentavelmente, apesar do DNV, que é a Declaração de Nascido Vivo, ainda existe sim. Isso é motivo para uma live inteira de 50 minutos. Infelizmente, existe e as pessoas precisam saber que estão cometendo um crime. Com relação à adoção homoafetiva ou transafetiva, já ocorre naturalmente, as barreiras foram quebradas, a sensibilidade aumentou absurdamente e o que vale, como deveria sempre valer nos termos do Estatuto da Criança e do Adolescente, é a ordem da habilitação com base na sentença. Se a minha sentença com a minha esposa é do dia 1º de maio, Rodrigo, e a sua sentença com a Adriana é do dia 30 de julho, eu passarei na sua frente, obviamente, porque fui sentenciada antes. Então, o fato de eu estar casada com outra mulher e você com uma mulher e ser um casal hétero não diferenciará absolutamente nada. Hoje, entramos do mesmo jeito, seja eu casada com a mulher, com um homem trans, não importa. Direitos iguais para todos, independentemente da orientação sexual ou da identidade de gênero. Graças a Deus não temos, aliás, graças a Deus não, graças à luta, inclusive do IBDFAN, para que as pessoas sejam identificadas por serem humanas, e não pelo gênero, ou pela identidade, ou pelo sexo. A gente tem que respeitar todos, porque somos de uma única raça. E isso a gente deve ao IBDFAN. E muito antes do IBDFAN, a Maria Berenice Dias, né, que foi a primeira embargadora que deu a primeira sentença, né? Essa luta é muito graças a ela, e o Brasil inteiro reconhece isso, né? Mas também tenho muito orgulho de participar dessa luta junto com ela, que ela foi a primeira a falar disso, depois isso foi encampado por todos, né? E assim como exatamente. a paternidade afetiva, que é o próximo assunto que nós vamos falar aqui, atendendo a uma demanda de alguém que perguntou, porque a paternidade socioafetiva, e como é que começou essa história de paternidade socioafetiva? Aqui em Minas Gerais, no Conservatório Estado de Minas Gerais, um texto de 1978 de João Batista Vilela, que escreveu A Desbiologização da Paternidade. Ele lançou as bases para entendermos a compreensão da paternidade socioafetiva. E depois quem usou essa expressão pela primeira vez, eu falo isso no meu dicionário, foi o Fachin, Luiz Edson Fachin, hoje ministro, na tese dele de doutorado, que ele falou sobre isso, e essa história foi desenvolvendo, foi crescendo e firmou, e hoje isso faz parte de um contexto maior, que é a grande revolução que o afeto faz no direito de família, né, que é o afeto tornou-se um valor jurídico. Isso continua sendo revolucionário. Muitas outras revoluções estão chegando. E uma delas, na evolução da paternidade socioafetiva, vem a multiparentalidade. Quem diz que eu tenho só uma mãe? Tem gente que tem duas mães, dois pais, uma mãe, um pai. Né? Então, isso começou, e aí o STF, inclusive, já reconhece a multiparentalidade. E eu já fiz, eu quero contar um relato meu de uma adoção que eu fiz no interior de Minas, e acho que essa foi a primeira do Brasil, onde o resultado final nós mantivemos os pais biológicos e tivemos os dois pais socioafetivos. Essa criança tem dois pais e duas mães. Isso foi inédito, teve uma certa resistência, mas a realidade e a principal fonte do direito é a realidade, ou melhor, os costumes. Então, aquilo ali já se praticava aquela realidade. Uma mulher, a história é mais ou menos assim, e é uma história comum, namorava um homem e ficou grávida, ele nem ficou sabendo que ela estava grávida, e essa mulher não queria o filho, e aí ela começou a conversar com uma pessoa que veio de São Paulo para poder pegar, e aí ela quer adotar, e ela mudou para o interior e foi pegando amor na criança, e aí depois veio o marido, então veio o casal de fora, e começou a se afeiçoar à criança com a concordância da mãe. Aí depois o namorado soube que ele era pai, o que ele fez? Eu também quero ser pai. E aí o Ministério Público entrou e teve uma discussão, falou, olha, então tá, eu acho que vocês têm condições de cuidar da criança, mas... E aí entraram, né, tem muitos detalhes aí, e foi feita então a primeira, posso dizer isso, quase com certeza, não absoluta, porque certeza absoluta é só que nós vamos morrer, mas com certeza quase absoluta, de que foi a primeira adoção multiparental do Brasil, no interior de Minas,
Olha só, interior de Minas também foi aqui que eu fiz o primeiro contrato de geração de filhos do interior de Minas, né, que hoje a gente chama de coparentalidade. Mas, enfim, por que eu estou dizendo isso? É porque a Andréia Pachá, por exemplo, muitas vezes fala, e eu concordo, e essa coisa vai evoluindo, é que talvez o futuro da adoção seja a multiparentalidade. Não é simples, mas em algumas situações talvez isso seja possível. Como é que você vê isso, Silvana, da multiparentalidade na adoção? Porque só antes de você falar, lembrando que na adoção unilateral, que é aquela que apenas um adota, né? Por exemplo, o casal, o homem morreu, a mulher casa de novo, e aí o marido, o novo marido, começa a criar a criança e adota. Só que para fazer a adoção unilateral, você tem que tirar, excluir toda a ancestralidade daquele pai. E isso é muito problemático, porque o avô está vivo e quer continuar sendo avô. Então, aí a multiparentalidade vem em socorro. Mas tirando isso, nesses casos que é óbvio que é melhor a multiparentalidade do que a adoção, como é que você vê isso? Assim, qual que é a sua opinião sobre adoção multiparental, Silvana? Eu só entendo a multiparentalidade quando existe entre as partes afeto, carinho e amor. Nos casos que a gente utiliza a adoção propriamente dita, juntamente com a destituição do poder familiar, os casos são de dor, sofrimento, abandono, negligência, as razões da destituição do poder familiar que estão bem elencadas no Código Civil. A gente não tem como manter uma multiparentalidade quando tudo o que remete àquele genitor, que eu sequer consigo chamar de pai ou de mãe, é de dor. Parentalidade tem que ser relacionada com cuidado, com amor, com carinho. E a gente tem que lembrar que existe também a extinção do poder familiar. Quando o ato de entrega da criança ao juízo é feito pelo genitor e pela genitora, que não querem exercer a parentalidade. Inclusive, essa parentalidade pode ser desistida, né? Não sei nem se a palavra existe, em sigilo. Eu não quero exercer a parentalidade. Entrego essa criança ao juízo em sigilo. Quero que meus dados sejam mantidos, porque os dados biológicos precisam ser mantidos caso aquela criança, aos 18 anos, deseje vê-los, né? Mas eu não quero que a ancestralidade dessa criança saiba disso. Meus pais e nenhum tipo de parente. A mulher hoje está empoderada nesse papel. Se ela não quiser... Porque a ancestralidade, você falou uma palavra importante, a ancestralidade, ela é importante, porque nós estamos num momento jurídico, assim, o que vale mais, né? Assim, como ponderar paternidade biológica e paternidade socioafetiva? A paternidade biológica, ela tem a sua importância, não que seja melhor ou pior, mas é importante, isso também foi uma evolução da adoção, como você disse, que o filho, quando souber, ele tem o direito de saber a sua ancestralidade, sua origem biológica, ainda que seja só para saber. Isso é constitutivo do sujeito, né? Então, isso também foi uma evolução, né? Nós estamos falando de tanta coisa ruim, mas algumas coisas já vêm evoluindo aí, né, Silvana? Bom, você quer falar? Pode falar que nós vamos ter que começar a terminar. Exatamente. O Instagram põe a gente para fora. E olha que a gente achava que não ia chegar aos 40 minutos, né? Então, o direito à sua realidade biológica sempre assistirá a criança e ao adolescente. Tá? Aos 18 anos ela pode pedir o processo, a minha filha inclusive já pediu dela, já viu e já devolveu. Ou por questões de saúde também, antes disso, os pais podem abrir o processo. Mas a mulher, na data da entrega da criança, ainda novinha, né, recém-nascida, ela pode pedir o sigilo dessa entrega, mas constando da certidão de nascimento os dados dessa criança. E quanto à multiparentalidade, eu entendo que ela deve existir sempre que houver carinho, sempre que houver afeto, sempre que houver amor. Fora isso, ela não pode existir. Sim, porque isso é um dado novo, não é que todas as adoções serão assim, mas, por exemplo, essa que eu fiz, cabia aquilo ali, porque teve um convívio e tal, né? Então, foi uma questão. Mas isso tudo está em evolução, essas questões estão em evolução, da adoção já melhorou, mas nesse sistema social, ela continua sendo uma fratura social, né? Uma ferida aberta na nossa sociedade. Imagina 50 mil crianças, mais de 50 mil em abrigos, né? Porque um abrigo, e aí venho eu dar meus pitacos com a psicanálise, um abrigo
E por melhor que ele seja, ele não vai ter aquela estrutura familiar. Né? Pegando pela psicanálise, né, o Lacan diz que família é uma estruturação psíquica, onde cada membro ocupa um lugar, uma função. Então, ali no abrigo, por melhor que seja, falta aquilo. Então, isso é uma ruptura na estrutura psíquica do sujeito. É muito cruel essas crianças passarem a vida, passarem o mesmo abrigo, já é cruel, imagina passar a vida inteira. Né? O que nós podemos fazer com isso, né, Silvana? Isso que é... A gente fica nessa luta, né? Você, eu, IBDFAN, muitas pessoas aqui, mas até que o poder público resolva fazer alguma. Quem sabe a gente consegue sensibilizar. E uma das campanhas, uma das possibilidades da campanha do Crianças Impossíveis é a gente pôr a boca no trombone e dizer, olha, que mal estão fazendo para essas crianças, o governo não faz nada, isso não é normal, nós não podemos achar isso normal, gente. Né? É isso aí. Né? Bom, Silvana, eu só queria lembrar também, gente, depois essa live vai ficar gravada, mas quem quiser também pode depois continuar essa conversa aqui pelo Instagram do IBDFAN, pelo Instagram da Silvana, que é esse que está aí, ou no meu, que eu chamo Clínica do Direito, Rodrigo da Cunha Pereira, DV Clínica do Direito, onde a gente pode continuar essa conversa muito importante sobre adoção. E, Silvana, você gostaria de falar mais alguma coisa? É importante que todos que tenham essa consciência de que criança e adolescente é o sujeito de direito com prioridade absoluta, lutem essa mesma luta do IBDFAN, para que a invisibilidade das crianças seja retirada de uma vez por todas, já que elas não têm voz e não têm rosto. O IBDFAN está trabalhando nisso. Crianças Invisíveis é um projeto para todos, para que a gente consiga, através desse instituto que abarca com carinho, a todos e a todas que estão em acolhimento hoje, possam sim ter direito a ter uma família. Por favor, lutem por elas, porque elas precisam da nossa voz. Obrigada, Rodrigo. De nada. E antes de encerrar, Silvana, eu só queria pedir ajuda àqueles que nos ouvem aqui, que passou muita gente, tem muita gente que ainda, que se souber de pessoas que passaram pelo abrigo e não tiveram oportunidade de ter uma família, né, que passou a vida no abrigo, tem muitos que completaram 18 anos, estiveram aqui para o olho da rua, que nos comunique, passe o contato, nós queremos entrevistar essas pessoas. Uma das nossas campanhas é falar, olha, fica lá a vida inteira e não teve família, não tenhamos preconceito com a adoção. Né? E a adoção, e a nossa campanha pela adoção, não é de tirar a criança pobre para dar para rico, não é nada disso. Nós queremos dar uma família. Se não tem a família biológica, não vamos ficar insistindo muito não, porque tem gente que por essa insistência passa a vida no abrigo. Né? Mas é isso, então. Obrigado pela presença de todos. Obrigado, Silvana. A luta continua. Né? A luta continua. Adoção tá aí, a luta continua sempre. E se cada um puder fazer um pouquinho disso, de ajudar, né? Visitar abrigos. Eu acho que quem quiser visitar um abrigo, quem puder visitar um abrigo, sai transformado, né? E ver o que é uma realidade cruel. É muito importante que as pessoas visitem os abrigos para ter contato com essa realidade. E aí a vida de cada um vai mudar. Quem sabe até a da criança, mas pelo menos quem vai mudar com certeza vai mudar, vai ter uma outra perspectiva. Né? Compartilhem os vídeos, os nossos vídeos. Tem vários na página do IBDFAN. Compartilhem todos. Sim, sim. Vocês podem pegar os vídeos lá e compartilhar. São vídeos, são depoimentos muito chocantes, muito importantes, impactantes, né? É o melhor. Então é isso. Até a próxima, gente. Tchau, gente. Beijo Tchau. grande para vocês. Tchau, tchau.